Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. No vídeo de hoje eu continuarei a leitura comentada do livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do autor norte-americano Roger Olson. Hoje falarei sobre o mito 6. O arminianismo é uma teologia centrada no homem. Roger Olson começa esse capítulo dizendo que esse mito é um grande equívoco. E a causa desse mito estar tão espalhado no meio teológico, tanto brasileiro como internacional, deve-se muito a autores calvinistas que, ao escrever as suas obras, acabam criando um espantalho do arminianismo. Ele cita aqui alguns autores, como por exemplo Edwin Palmer, Michael Orton, Robert Godfrey, entre outros. Isso faz com que até aqueles que se identificam com o arminianismo tenham receios de se autodenominarem arminianos. Por que acontece? Esses autores calvinistas, alguns evidentemente, não são todos, eles não conceituam o arminianismo de maneira correta. Eles criam um espantalho do arminianismo, muitas vezes associando ao pelagianismo ou, na melhor das hipóteses, ao semi-pelagianismo. Depois de criar esse espantalho, eles refutam biblicamente esse espantalho. Então, o leigo, ao ler essas obras, acaba tendo uma visão deturpada a respeito do arminianismo. Jacó Arminio jamais ensinou, nunca ensinou, que o ser humano tem uma habilidade natural de buscar a Deus, tem uma habilidade natural de buscar a sua própria salvação ou até mesmo de contribuir com a sua própria salvação. Jacó Arminio ele tinha uma visão pessimista da natureza humana. Ele cria sim na depravação total do ser humano, assim como todo bom calvinista. Veremos aqui um trecho que Roger Olson ele destaca nesse capítulo, que é de Jacó Arminio, no seu livro Declarações de Sentimentos, que é o seguinte: em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de, por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é de fato bom, mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade, e em todas as suas atribuições por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que seja capaz de corretamente compreender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito um participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que uma vez que é liberado do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer o que é bom. Mas mesmo assim, não sem a contínua ajuda da graça divina. Só esse texto aqui, já poderíamos encerrar essa questão sobre esse mito de que o arminianismo é a teologia centrada no homem. Se uma pessoa desconhece esse texto e diz que o arminianismo assemelha-se ao semi-pelagianismo, essa pessoa ela é ignorante, ela não conhece o texto, está propagando algo que ela não conhece. Mas se ela conhece, sabe que Jacó Arminio jamais defendeu uma visão otimista da natureza humana, e mesmo assim essa pessoa acusa o arminianismo de ser semi-pelagianismo, essa pessoa agora ela é uma desonesta intelectual. E infelizmente eu tenho visto muito isso no YouTube mesmo. Eu vejo renomados pregadores, pastores, teólogos calvinistas entrando nessa onda de dizer que o arminianismo defende a centralidade do homem no processo da salvação, que o arminianismo é semi-pelagianismo, ou seja, desonestidade pura, porque eu não acredito que homens tão inteligentes, tão sábios, tão estudados, não conheçam esses textos de Jacó Arminio. Então, esse texto já bastaria para refutar esse mito. Mas Roger Olson ainda cita outro, que é sobre o livre-arbítrio, que diz o seguinte, no mesmo livro Declaração de Sentimentos: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou de aperfeiçoar qualquer verdade ou bem espiritual sem a graça. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que suas afeições são corruptas e excessivas,
que sua vontade é obstinada e desobediente, e que o homem está morto em pecados. Então, já foi um mito que nós falamos também anteriormente, de que o arminianismo está centrado no livre-arbítrio. Evidentemente que não. O livre-arbítrio do ser humano, enquanto ele não é regenerado, não existe. O ser humano está morto em pecados. Nós temos na teologia arminiana um conceito chamado graça preveniente. É essa graça sobrenatural que vai libertar, vai liberar o livre-arbítrio humano, para a partir daí ele estar livre para cooperar com a salvação. Olha só, cooperar. Quando é que o ser humano coopera com a salvação? Quando ele não resiste à graça salvadora de Deus. Então o ser humano ele é passivo. A ação do início ao fim da salvação é de Deus. A diferença entre arminianismo e calvinismo aqui é que para o calvinista, Deus ele vai salvar os eleitos, e esses eleitos que já foram previamente determinados pela soberania, pelos decretos divinos, esse eleito ele não resiste a essa graça. Enquanto os réprobos, aqueles que não são eleitos, resistirão. Já na teologia arminiana, Deus deseja salvar a todos. A graça preveniente libera o livre-arbítrio do ser humano, e após esse livre-arbítrio ser liberado, ele pode sim cooperar, ou seja, não resistir a essa graça, ou resistir. A graça pode ser resistida sim. Essa é a diferença vital nesse quesito a respeito de arminianismo e calvinismo. Ok? Então, mais um mito refutado: a teologia arminiana não é centrada no homem, mas única e exclusivamente na graça de Deus. Valeu? Obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Aguardo você no próximo vídeo e vamos ler, porque ler é preciso.